Olá, terceira série. Nessa 11ª aula, vamos ver aqui o conceito de dilatação, sendo a dilatação linear e a dilatação superficial. A dilatação volumétrica é mais complexa, nós vamos deixar para a próxima aula. Então, aqui, observe que eu tenho um corpo. Esse corpo aqui, nós podemos imaginar como sendo uma barra, um fio. E esse corpo ele vai se dilatar em apenas uma dimensão. Tá? Você está dando energia para esse corpo vai sofrer o quê? Uma expansão. Ele aumenta o comprimento. Quando esse corpo ele está aumentando aqui em apenas uma dimensão, em apenas uma grandeza, é o que nós chamamos de dilatação linear. Tá? Então, tem um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Você mudou a temperatura, aumentou a temperatura, esse corpo se expande, tendo um comprimento L final. Ele expandiu quanto? Um ΔL. Quem é ΔL? L final menos L inicial. Tá? Então, ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Tá? Então, tá aqui, ó. ΔT é T final menos T inicial e ΔL é L final menos L inicial. Observe que a variação do comprimento é diretamente proporcional à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, vou também aumentar o comprimento final. Consequentemente, eu estou aumentando a variação do comprimento. Tá? E observe também o quê? Que a variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Então, dessas relações aqui, eu posso chegar nesta outra equação aqui. Então, ΔL vai ser igual a uma constante vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Esta é a equação da dilatação para um corpo se dilatando em apenas uma dimensão. Então, essa equação aqui é a equação da dilatação linear. Tá? Então, é aquela dilatação do fio de cabelo, de um fio. Tá? Então, ΔL, essa constante aqui, quem é essa constante? Esse alfa. Esse alfa é chamado o quê? De constante da dilatação linear. Vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Observe que essa equação aqui ela pode ser escrita assim também. Ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei ΔL, L final menos L inicial. Joguei L inicial para o outro lado. Então, essa equação ficou assim. L final é igual a L inicial vezes, abre parênteses, 1 mais alfa vezes ΔT. Então, se ele pedir já o comprimento, se você está fazendo um exercício, esse exercício ele pede logo o comprimento final, basta você usar essa equação 2. Tá? Aqui eu tenho uma tabela com alguns coeficientes da dilatação linear. Então, observe aqui a dilatação do chumbo é 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Por que graus Celsius menos 1? Olha só. Se você for escrever aqui a equação da dilatação, então eu tenho o quê? Que a variação da dilatação vai ser o alfa vezes a dilatação linear vezes a variação de temperatura. Se eu isolo o alfa, vai ficar o quê? Ó? Esse cara aqui, o ΔL, tem dimensões de comprimento. O L inicial também tem. Então, eu cortei L com L. Então, ficou apenas o quê? Ó? Se você passa... Aqui ficou 1. Se você passa o ΔT para o outro lado, vai ficar 1 sobre ΔT. Então, o grau Celsius vai ficar embaixo. Então, alfa vai ficar 1 sobre ΔT. ΔT é a temperatura, que nós vamos usar o grau Celsius. Então, a unidade de alfa vai ser o quê? Vai ser 1 sobre grau Celsius. 1 sobre grau Celsius é a mesma coisa que grau Celsius menos 1. Tá? Então, a unidade de alfa vai ser o grau Celsius menos 1. Se você quiser usar em Kelvin, você pode usar em Kelvin também. Mas o que nós mais usamos é o grau Celsius aqui. Tá? Então, esse alfa aqui significa o quê? O quanto que um corpo pode se dilatar. Então, olhando essa tabelinha aqui, qual é o corpo que pode sofrer maior dilatação? É o corpo que vai ter o maior coeficiente. Quem é o corpo que tem maior coeficiente? O chumbo.
Então, nessa tabelinha aqui, quem pode se dilatar mais? O chumbo. E quem pode se dilatar menos? A porcelana. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear da porcelana é o menor aqui nessa tabelinha. Tudo bem? Bom, e a dilatação superficial? Então, aqui o próprio nome já está falando, né? Superficial de superfície. Então, essa dilatação aqui vai acontecer em duas dimensões. Que duas dimensões será essa? Vai ser o comprimento e a largura, ou altura, né? Tanto faz. Então, se você pegar aqui esse x, vamos lá, x vezes y, eu tenho o quê? Eu tenho a área dessa superfície aqui. Então, a dilatação superficial ela vai acontecer em relações a corpos que possuem o quê? Área. Vai ser uma placa, uma chapa. Então, sempre quando o exercício fala assim, considera uma chapa, considera uma placa, que dilatações nós vamos usar? A dilatação superficial, porque a dilatação superficial vai acontecer em duas dimensões, que vai ser a área. Tá? Então, aqui eu tenho uma área inicial. Se eu vou aquecer esse corpo vai se dilatar. As partículas começam a vibrar mais, então se dilata. Se dilatou, ela vai aumentar aqui de área. Então, novamente, que é ΔA? ΔA é a área final menos a área inicial. Tá? Observe que para esse corpo possa sofrer uma deformação, uma dilatação, eu preciso de aumentar a temperatura. Para voltar ao inicial, eu preciso fazer o que com a temperatura? Diminuir a temperatura. Tudo bem? Então, eu vou fazer de maneira semelhante que eu fiz na dilatação linear. ΔT é T final menos T inicial. Alguns autores, alguns livros, chamam a temperatura de θ, tá? Então, alguns livros vocês vão encontrar. Delta, θ é θ final menos θ inicial, mas significa a mesma coisa. Tá? Então, T maiúsculo é temperatura e θ também vai ser temperatura. Tá? Variação de área é a área final menos a área inicial. Novamente, quanto maior a temperatura, maior vai ser a dilatação. Então, dilatação e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E quanto maior a área inicial, maior vai ser a variação da dilatação. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Vou juntar essas relações para virar uma igualdade, basta eu acrescentar uma constante. Que é essa constante? Essa constante vai ser a dilatação alfa. Mas observe que agora, na dilatação superficial, essa dilatação acontece duas vezes. Acontece tanto no comprimento como na largura. Então, por isso que eu coloquei aqui 2α. Então, a variação da área vai ser igual a 2α vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Tá? Então, quem é constante na dilatação superficial? 2α. A gente não precisa ficar escrevendo 2α toda hora. Esse 2α vai se resumir a 1β. Tá? Então, eu posso colocar a equação assim, ó. A equação da dilatação superficial vai ser variação da área é igual a beta vezes a área inicial vezes variação de temperatura. Então, mas o aluno tem que lembrar quem é o beta. Beta é 2 vezes o alfa. Tem que lembrar disso. Beta é 2 vezes alfa. E também eu posso colocar esse A aqui, a inicial, em evidência, e eu tenho a equação para a área final. Então, a área final vai ser a área inicial vezes 1 mais beta vezes ΔT. Essa equação aqui é idêntica a essa. Aí você me pergunta, mas qual que eu vou usar? Se o exercício pedir, calcule a área final, aí basta você usar essa equação aqui, ó, essa última. Tá? Agora, observe que, você tem que prestar atenção, se o exercício fala, considere uma chapa com coeficiente de dilatação linear x, então presta atenção, chapa, ela vai expandir em duas dimensões. Então, qual é a equação que nós vamos usar? A equação da dilatação superficial, essa equação aqui. Mas observe que, no enunciado, ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Então, você vai ter que usar essa equação aqui. Ó. Tá? Se no enunciado ele fala de coeficiente de dilatação linear, você usa essa primeira equação aqui.
Se no enunciado ele falar, considere o coeficiente de dilatação superficial igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí no enunciado ele falou o quê? Coeficiente de dilatação superficial. Então você vai usar essa segunda equação aqui. Tá? Então vai depender de cada exercício. Se no exercício ele te deu o beta, quem é o beta? Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Usa isso daqui. Se ele te deu o alfa, quem é alfa? A alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então você usa essa equação aqui. Tá? Deu para entender? Só tem que prestar nisso, atenção nisso. Alfa é o coeficiente de dilatação linear e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Tudo bem? Então, você observa esse fenômeno sendo aplicado em trilhos, né? Então, o espaço deixado nos trilhos do trem é por isso, né? Então, eu desço um espaço porque esse trilho vai expandir. Então, quando ele vai expandir, ele tem um certo espaço para preencher. Se eu não tenho esse espaço aqui, vai acabar quebrando isso daqui, rompendo esse trilho, né? Então, normalmente você vê em rodovias, espaços entre o concreto, o ferro, é por isso, né? Então, existe esse espaço porque no verão, alta temperatura, esses corpos vão sofrer dilatações, tá? Então, ele expande. Ele expandiu, ele vai completar essa área aqui. Tudo bem, gente? Certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.